Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a jornalista Ivana Moreira. Com longa experiência na área, ela foi do jornalismo impresso à televisão, passando pelo rádio e decidiu mudar o rumo de sua carreira quando se viu desempregada em plena crise econômica no país. Ela deu a volta por cima, criando a revista Canguru, um sonho antigo que se tornou realidade a partir de seu espírito empreendedor. Ivana, é um prazer tê-la aqui conosco no programa Retratos. Prazer é meu, Wagner. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Nós é que agradecemos. Querida, você é graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, não é? Tem especialização em teoria da comunicação e em jornalismo impresso. Você foi editora-chefe da revista Veja BH, editora executiva do jornal Metro. Vai me ajudando aí, é muita coisa. Foi chefe de redação aqui do Grupo Bandeirantes na TV Band Minas e na rádio Band News FM. Foi correspondente do jornal Valor Econômico e repórter do jornal Estado de São Paulo. Tá vendo como é que era muita coisa? É muita coisa, mas direitinho. Então, diante dessa carreira bem construída, rica e significativa no jornalismo, me vem a pergunta: quando você teve a convicção de que você seria jornalista? Quando é que você decidiu por esse caminho? E aí eu queria saber, foi uma decisão pessoal mesmo ou teve influência familiar? É até difícil responder, porque eu sempre quis ser jornalista. Eu gostava muito de escrever na escola, no fundamental. E por causa do meu nome, Ivana Moreira, tinha uma brincadeira na sala de me chamarem de Cida Moreira, porque o Cid Moreira era o apresentador do Jornal Nacional. Sim, sim. Eu acho que eu gostei daquela ideia, assim, Cid Moreira, eu posso ser Cida Moreira. E eu nunca parei para questionar. Desde sempre eu quis ser jornalista, então eu nunca pensei em seguir outra carreira. Deu certo, felizmente. Ainda bem, né? Mas você disse que durante a faculdade você não foi uma boa aluna, porque você matava muitas aulas, né? Mas, em compensação, você aproveitava todas as oportunidades para poder fazer cursos complementares, para fazer estágios e participar de seminários sobre jornalismo. Isso, assim, ó, eu quero aqui estimular ninguém a matar a aula, veja bem. Mas aí eu queria te perguntar, por que você tinha mais interesse, né, pelos cursos, pelos estágios e pelos seminários do que pelas aulas em na faculdade? Você achava que esse ensino acadêmico tradicional era mais enfadonho ou tinha outra razão? Nem era achar que era enfadonho, mas eu acho que o curso de jornalismo que eu fiz, ele discutia muito a teoria e tinha muito pouca prática, que era o que me seduzia muito. Sim. Então eu queria muito fazer jornal, eu queria entrevistar pessoas. Eu tinha um jornal laboratório que saía uma vez por ano. Eu não tinha oportunidade de fazer o que eu mais gostava no jornalismo, o que mais me interessava. E aí todas as oportunidades que apareciam de estágio, que era muito mais difícil do que para a geração de hoje, Sim. eu pegava. Então eu fiz jornal de bairro, jornal no interior, assessoria de imprensa, muitas coisas durante a faculdade que me enriqueciam. E aí sobrava menos tempo para a faculdade. Eu tinha que parar lá na Pampulha, aí faltava aula. Meus professores, meus colegas, infelizmente, são testemunhas disso. E você acabou fazendo aquele curso para Focas, né? Sim. Foca é o jornalista iniciante, né? Isso. Que era oferecido pelo jornal Estado de São Paulo, né? E você disse que fazendo esse curso você aprendeu muito mais do que nos 4 anos de faculdade. Aí me vem a pergunta, na sua opinião, o que as escolas, ou o que as faculdades de comunicação, em especial de jornalismo, poderiam fazer para tornar as suas aulas mais interessantes e conquistando, assim, os estudantes? O mercado de comunicação tem passado por uma grande revolução nos últimos anos. E eu acho que algumas escolas foram lentas nesse processo. Sim. Eu acho que eu fiz uma escola que foi. E é preciso estar atento às novas mídias, às novas tecnologias, o que está acontecendo no mercado. Então eu senti um pouco que eu estava numa escola que ainda estava olhando para trás e já estava começando a acontecer. Nada do que a gente vê hoje, né? Eu me formei há mais de 2 décadas atrás. Mas acho que esse investimento de ficar atento ao que está acontecendo com o mercado e como a nossa profissão está mudando o tempo todo em função da tecnologia. O curso do Estadão apareceu justamente porque eu era muito ligada na prática. É uma seleção nacional, eu me inscrevi, tive a felicidade de passar e era um curso de 3 meses
mas muito focado na prática jornalística. Por isso eu digo que eu realmente aprendi mais em 3 meses de curso no Estadão do que em 4 anos na faculdade. Então, essa é mais uma comprovação de que você não perde as oportunidades, né? Surgiu, você já está Era um curso que era para todo mundo, qualquer um podia ter se inscrito, mas eu já estava atenta a essas coisas. E estando lá no Jornal de São Paulo, né, no estado de São Paulo, você, como repórter, você acabou conseguindo um furo de reportagem sensacional, né? Aliás, o furo de reportagem é uma coisa que todo jornalista procura, né? Eu queria saber que furo de reportagem foi esse, você conta um pouco desse episódio, e qual foi o impacto dele na sua carreira. É engraçado, esse furo está fazendo 20 anos esse ano, e o furo é tão bom que dura 2 décadas, né? Foi na queda do Fokker 100 da TAM, no Jabaquara, quando morreram 99 pessoas. O avião decolou e caiu logo pertíssimo do aeroporto de Congonhas, né? Morreu todo mundo, foi uma grande tragédia. Aliás, foram tripulantes, os passageiros e pessoas da própria região, do bairro, moradores foram atingidos. E estava todo mundo tentando encontrar a causa dessa tragédia, os jornais atirando cada um para um lado, e eu consegui a felicidade de dar esse furo. Eu fui a primeira repórter no Brasil a dar a causa verdadeira da queda e que a TAM sabia desde o primeiro dia qual era o motivo da queda, a Fokker, e eles estavam segurando a informação. E era num tempo que os jornais anunciavam o furo nos jornais da noite. Era tão furo que o Estadão escondeu, deu a submanchete, como se fosse a manchete, para a Folha não descobrir, não correr atrás. Então, era uma história deliciosa. E quando esse jornal saiu no dia seguinte, teve uma repercussão enorme na imprensa, assim, porque todo mundo queria entender como é que eu tinha conseguido essa história. E, para mim, eu lembro como se fosse hoje. A TAM me ligou para dizer, olha, o comandante Rolim mandou te dar os parabéns, mas a TAM não vai confirmar oficialmente. Que era a prova, olha, você contou a verdade, a gente não pode falar. E isso foi um grande marco, porque as pessoas, o próprio jornal passou a olhar para mim de uma forma diferente. Eu já era uma repórter foca ali valorizada, eles me davam oportunidades, mas eu realmente ganhei mais espaço no jornal. Eu era uma repórter de cidades e eu acabei indo para a economia muito por causa desse caso. Eu comecei a cobrir a TAM por causa do acidente, acabei cobrindo aviação, empresas, negócios. Então, assim, isso me levou para outros desafios no jornalismo. Foi ampliando o seu espectro, né? E é uma delícia lembrar até hoje. Provavelmente nas palestras que eu faço hoje, os meninos nem estavam nascidos quando esse Fokker 100 caiu, mas ainda é uma delícia de lembrar. E qual foi, na verdade, a causa desse um relé do reversor. Que é, do avião? Uma peça? Uma pecinha. Sabe essas que a gente tem em casa? Relé elétrico? Sim. É uma pecinha desse tamanho, que ela não funcionou, e naquela época essa informação ficava inibida para o piloto. Isso tudo mudou na aviação por causa desse acidente. Sim. O piloto não tinha como saber o que estava acontecendo e sem a informação ele tomou todos os procedimentos errados. Então o avião caiu porque o piloto não fez o que devia, porque ele não tinha como adivinhar o que ele tinha que fazer. Isso, todos os pilotos de Fokker 100 foram treinados e a Fokker e a TAM souberam imediatamente qual era a causa e eles tinham que comunicar isso mundialmente. Imagina, o que é um acidente aéreo tem impacto sempre mundial. Então, era uma informação muito estratégica, muito sigilosa para eles. E foi muito legal. Que legal. E você mesmo já tendo consolidado, né, sua carreira lá em São Paulo, especialmente depois desse furo, né? Você mesmo disse que as oportunidades abriram mais para você. Você resolveu depois voltar para Belo Horizonte. Não é? Então eu queria saber por que você voltou, né, para Belo Horizonte, já tendo construído uma carreira em São Paulo, e como que você reiniciou a sua atividade profissional aqui. Foi por um motivo completamente pessoal. Isso, eu vivi um conflito porque eu estava muito feliz profissionalmente, mas eu tive 2 coisas pessoais ao mesmo tempo. O meu pai faliu, ele perdeu tudo, a fábrica dele entrou em falência, então minha família estava devastada. Sim. Eu tinha um namoro longo que terminou, o moço casou com outra, então eu estava tudo ao mesmo tempo. Coração partido, meu pai falido, e aí eu queria colo, eu queria voltar para casa, eu queria estar perto das pessoas, e aí me decidi que eu ia voltar para Belo Horizonte, mesmo que eu voltasse desempregada. Mas eu sou abençoada porque o Itamar decretou a moratória em Minas Gerais. Franco, governador de Minas na época. Governador de Minas na época, ex-presidente.
E aí eu procurei o meu chefe no Estadão e falou, olha, a gente só tem um correspondente em Belo Horizonte, me empresta para Belo Horizonte para ajudar na cobertura. Eles toparam me emprestar, eu fiquei cobrindo o Itamar Franco, política. Você já aqui. tinha crédito, né? Tinha um pouquinho de crédito. E aí, quando eu fiquei aqui emprestada, surgiu um convite do Valor Econômico para ser correspondente. E era bem assim, a gente tem uma proposta para te fazer, talvez você não goste, porque é em Belo Horizonte, mas era tudo que eu queria. Ah, que maravilha. Então, as coisas todas convergiram, né, para que você fosse, atingisse nesse objetivo de voltar e empregada. Exatamente. Também, né? Nós vamos brevemente interromper nossa conversa para o intervalo, mas não saiam daí que tem muita história ainda para contar na carreira dessa moça, hein? A gente volta já já.